Olá a todos, Nick Turo novamente na área e a verdade está sempre no controle. E pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast aqui do Nick Turo, tá? É um prazer aí falar com vocês novamente, tá bom? Quem acompanha aqui no meu canal já sabe que eu faço já alguns vídeos, tá? E se você, é, ao ouvir, gostou do podcast, pessoal, deixe o seu joinha ou dislike também, para os haters aí, e comentem suas sugestões ou o que você acha desse assunto a respeito disso e tal. Mas sem mais delongas, vamos lá. Ah, pessoal, a geração atual, ela fracassou, principalmente do Nintendo Switch 2 e o PlayStation 5? Então, gente, assim, difícil dizer que não fracassou. Muito difícil. Porque se a gente for fazer aqui um entendimento do porquê que tem muita gente que hoje não não está mais sim afim muito dessa geração. Tem gente que eu conheço que até hoje está na geração passada de PlayStation 4, o Nintendo Switch mesmo, até alguns no Xbox. O Xbox é um pouquinho diferente. Depois eu falo sobre ele. Mas assim, é, a gente vê que aquele interesse tanto nessa nova geração meio que estagnou. A gente não tem é, hoje, assim, um lançamento, nesse momento que eu estou gravando o podcast, um lançamento bom, assim, que está sendo o assunto do momento, mas tal. E aí muita gente que era aí, que empolgada aí, no jogo que está por vir, que é o Resident Evil 9, e o famoso GTA 6. Tá? Então tem isso. Mas para a gente entender o porquê que essa geração assim meio que está indo para o fracasso, então, nas gerações anteriores, principalmente da sétima para a oitava, tá? A sexta é um pouquinho diferente. Mas da sétima para a oitava geração, gente, eu estou falando da época do PlayStation 3 e PlayStation 4. É uma geração que chegou de maneira bem surpresa para todos, principalmente aqui no Brasil. Eu sei que tem gente que vai falar assim: não, Nick, mas você tá falando besteira porque teve um anúncio grande aí, tal coisa. Gente, nós estamos falando de um tempo de 2013 para trás. 2013 ainda a internet estava engateando ainda, né? Não era tão globalizada como hoje. Então, assim, era bem difícil assim, a gente saber simultaneamente do lançamento de algo. Nas gerações passadas, elas vieram mais como uma espécie de surpresa, né? Principalmente o PlayStation 3, que o PlayStation 3 aqui no Brasil só foi tão reconhecido por conta do jogo The Last of Us e o GTA V. Ambos jogos que vieram de surpresa. Ninguém sabia que. Poucos sabiam, né? Que esses jogos estavam por vir, que as desenvolvedoras estavam fazendo com o lançamento deles. O pessoal não comentou tanto assim, novamente, por conta dessa comunicação bem assim, estreita, né, bem limitada, melhor dizendo. Então, quando esses jogos chegaram, né, e, e aí o pessoal olhou assim e falou: Nossa, já saiu já o GTA V? É porque o GTA 4 não foi tão reconhecido assim. E o espaço de desenvolvimento foi é, até que curto em relação ao quarto e o quinto da franquia GTA. O sexto, até agora, não foi lançado. Mais de uma década em desenvolvimento. Que eu acho que isso é sem vergonha se demorar tanto tempo. Mas enfim. Então, assim, nas gerações anteriores, vieram como uma espécie de surpresa para nós. Tanto que quando saía, né, os jogos, como eu acabei de citar, do nada o pessoal olhou assim, ué, já lançou? E já tá todo mundo falando disso? Poxa, tá todo mundo falando que eu quero isso também e tal. Pô, o pessoal tá jogando assim e dizendo que é bom, que não sei o quê. Então, nessa época aí, tudo era pego de surpresa. Hoje não. Hoje, as empresas trocaram esse jeito de fazer marketing das coisas e hoje você vê que as empresas estão usando o quê? O que eu sempre critico aqui no canal, mexendo com a ansiedade de todo mundo, com a minha e com a sua ansiedade. Hoje, por que que o pessoal assim meio que está dividido?
e você encontra mais evidências de que essa geração está sendo mais um fracasso do que um sucesso. Por quê? Você vê que nós temos hoje uma enxurrada e uma cascata infinita de promessas e promessas e promessas que muitas das vezes não são cumpridas. Tá? Olha o exemplo aí, de novo, que eu falo sempre no canal aqui, se você que já me acompanha por um tempo. Olha o exemplo do Cyberpunk. A, a CD prometeu tanto, tanto, tanto que quando saiu todo bugado. Tava tendo problemas de renderização, problemas de save corrompendo, travamentos e coisas que eram para ter sido bem feitas e não foram feitas. Então, assim, isso aplica-se também nos consoles. Você pega aí o Nintendo Switch 2, todo mundo pensou que ele fosse algum portátil, todo mundo não, mas grande parte aí a nível bater de frente com a geração atual do PlayStation 5 em questão de desempenho, de hardware e tudo mais tal. Gente, trata-se de um portátil. Eu sei que tem portáteis aí até bem melhores do que o Nintendo Switch 2, como, se eu não me engano, o Asus ROG X Z1 Extreme. É bem melhor em relação ao Nintendo Switch 2. Mas assim, ainda assim se trata de um portátil. Só que hoje a gente vive, né, numa geração que está tão assim, como eu posso dizer, instantâneo, todas as coisas, que a gente já pensa já que, nossa, já vai vir já um portátil revolucionário que vai arrebentar com tudo. Coisa que o Nintendo Switch 2 não conseguiu, até o momento, assim, colocar uma estabilidade, mas uma estabilidade de manter as vendas ainda lá no alto, como foi no seu lançamento. E é aquilo que eu sempre falo para vocês. Gente, eles brincam com a nossa ansiedade porque sabe que a gente é impaciente, a gente não espera. E aí, né, como qualquer coisa nessa geração atual, é aquilo. É um sucesso no início, passa um tempo, ninguém está mais falando quase nada do jogo. Como, por exemplo, Baldur's Gate, já lançou, já tem um tempinho aí, e tava todo mundo falando que não sei o que e tudo mais tal. Passou um tempo, já quase ninguém tá falando mais do jogo. É sempre assim, é sempre assim. Hoje o cenário é o seguinte: lança com o game tal, ou o console tal, e aí vai lá e tem aquele pico, né? E aí depois de um tempo, fica estagnado, né? Ninguém fala mais sobre isso, e aí voltamos naquela estaca zero, aquele ponto neutro, né? Aquela inércia, né? De voltar na mesma programação normal, que está todo mundo expectativo com o GTA 6. Quando não é algum jogo que está fazendo burburinho no momento, aí o pessoal para o, o que está fazendo para voltar a comentar do GTA 6. Gente, é algo surreal, é uma expectativa enorme por conta disso. E foi o que exatamente aconteceu com o Nintendo Switch 2. O Nintendo Switch 2, a expectativa era muito grande. Por quê? Porque a Nintendo não colocou esse game como foi o Nintendo Switch de surpresa. Simplesmente anunciaram e falaram o seguinte: ó, nós vamos colocar o Nintendo Switch 2 aí no mercado. Se preparem, se preparem. Nós estamos aí fazendo aí os últimos ajustes e tudo mais tal. Então, se preparem que o Nintendo Switch 2 vai vir com tudo. Preparem-se, 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 está chegando. Só aí as pessoas ficam já pé da vida o seguinte: caramba, poxa, lança logo, cara. Eu já fiz na minha aquisição de pré-venda, eu confiei em vocês cegamente, acreditando que o Nintendo Switch 2 vai ter uma imagem 4K, vai ter uma jogabilidade muito boa. Vocês vão acabar com aquele problema do drift do Nintendo Switch 1, que é um problema crônico. Porque até onde eu sei, né, ainda tem esse problema dos drifts no Nintendo Switch 2. Ainda tem esse problema. Mas enfim, o pessoal cria aquela expectativa enorme para quando, na hora do vamos ver,
Aí passa um tempo, porque primeiro vem aquela que empolgação, né? Nossa, o Nintendo Switch tá bom pra caramba, que não sei o quê, tá bem mais rápido e por aí vai. E aí passa um tempo e aí, igual criança, né? Nossa, eu me animei tanto por isso aí e tal, e agora praticamente eu não quero nem mais saber. Eu não tenho a mesma vontade como eu tive quando eu peguei o console. E isso é um sentimento muito perigoso, porque é aquela pontada de arrependimento que às vezes você poderia ter evitado se você soubesse controlar sua ansiedade. Mas é difícil. Isso que eu estou falando aqui, gente, é quase que falar com as paredes, é palavra ao vento, literalmente, porque você avisa, você tanto notifica, e mesmo assim tem gente que vai e faz o que eu falo, que isso é um grande risco de comprar as coisas na emoção. Por quê? Porque é atual, é o jogo recém-nascido. Isso é terrível, terrível. Eu não vou dizer aqui que eu nunca fiz isso, que eu já peguei as coisas na pré-venda, eu já peguei jogos na pré-venda, mas a questão é a gente saber ter moderação. Coisa que atualmente, infelizmente, muita gente não faz isso, que é a moderação, e muita gente tem a incompreensão de não ter noção de como é que tem certas pessoas que pegam essas coisas no lançamento. Eu já falei aqui, não adianta a gente pegar um jogo de R$ 600 ou aquele console de R$ 4.000, ou 4 mil e pouco, como foi o preço do lançamento do Nintendo Switch 2, sem você ter ideia de como é que a outra pessoa fez para conseguir isso. Porque aqui no Brasil, a maioria compra tudo parcelado, faz dívidas para ter produtos tecnológicos. É muito difícil você encontrar alguém que paga produto tecnológico à vista. A nossa classe, a maior classe hoje, que é a classe média, se endivida para ter os produtos, os bens tecnológicos. Então, eu sempre falo aqui que não vai nessa de ir na onda dos outros só porque o fulaninho tem, porque você não sabe o que ele fez para ter aquele console, ou aquele jogo, ou aquele iPhone de última geração, ou seja lá com o que for. É a mesma coisa também o PlayStation 5. O PlayStation 5, com o passar do tempo, demonstrou ser um console fracassado, porque só trouxe uma coisa que foi ainda duvidosa, que foi o 4K estável, porque já tinha 4K no PS4 Pro. Gente, já tinha sim, porque assim, aí, aí eu falo sobre os sonistas. Os sonistas, os sonistas na época ficavam brigando com os caixistas dizendo que o PS4 Pro era aquele console que tinha a dedicação em 4K com seus exclusivos, enquanto os caixistas na época que era chamado Projeto Scorpion e depois foi o One X, os caixistas só tinha Crocodile em 4K. Escutava muito isso dos sonistas. Então, assim, PS5 não tem novidade nenhuma em resolução 4K, porque isso já é uma coisa que tem do PS4 Pro. Tá na caixa do PS4 Pro. Ou vão os sonistas vir aqui e falar que eu estou falando mentira. Por que não fala que então é para a Sony que foi uma mentira ter lançado o PS4 Pro com 4K fake? Porque na época vocês não chamavam de 4K fake, vocês defendiam que era 4K real. Então o PlayStation 5 ele não veio com a novidade gráfica não, mas assim com a novidade de resolução, porque o 4K já tinha já na geração passada. Foi mais o 4K estável, que tem gente falando que de estável não tem nada, porque ainda está numa discussão feia de 1080p 60 frames, que ainda está com dificuldade em rodar a 60 frames a 1080p, coisa que o PC já conseguiu já dominar isso de letra há uma década atrás, ou mais do que isso. Então, assim, gente, essa geração fracassou.
Bom, mediante as evidências aqui que eu mandei e tudo mais e tal, eu diria que sim. E o que todo mundo está colocando esperança de que essa geração não foi totalmente fracassada é quando sair o GTA 6. É quando sair o GTA 6. É uma coisa assim, que o pessoal tá com aquela expectativa lá no alto, porque trata-se de uma desenvolvedora que não é uma desenvolvedora qualquer, é a Rockstar. E assim, gente, é difícil. Eu falo que assim, que para mim é difícil você entregar de bandeja R$ 600 em um jogo que. Será que vale R$ 600? Ou é você que está tendo. é, Aliás, que você quer arrumar uma justificativa de gastar tão caro nesse jogo? Não estou aqui falando que é errado você comprar GTA 6 no lançamento. Tá? Assim, para mim, eu acho desnecessário. Desnecessário porque assim, você está vivendo de consumismo de hypista, você está vivendo de consumismo de imediato. E você acaba deixando de jogar um monte de jogos por conta de que você dá prioridade a jogos recém-nascidos, a jogos que foram lançados hoje. Ou então você fica, às vezes, muito tempo em um grupo discutindo um jogo que nem lançou ainda, quando poderia estar jogando aquele jogo lá que está parado na sua biblioteca digital, ou se você tem mídia física, aquele jogo lá que está pegando poeira, que você nem tirou do lacre. Nem tirou. Eu, por exemplo, até hoje, não joguei Red Dead Redemption 2. Meu jogo está lacrado. Comprei com um amigo, ele estava numa loja lá, trabalhando e tal, então aí eu fui conhecer ele pela primeira vez, né? E aí, pô, para dar uma moral, aí eu comprei o jogo. Isso tem muito tempo, isso foi em 2018, se eu não me engano, bem antes da pandemia, 2018, 2019. Agora eu não me lembro o ano certo, mas eu sei que foi antes da pandemia. E até hoje eu não tirei do lacre Red Dead Redemption 2. Vocês podem me chamar de maluco? Pô, Nick, você tá maluco? Você até hoje não jogou Red Dead Redemption 2? Gente, eu de mídia física, eu tenho mais de, acho que 200 jogos aqui, só de mídia física, que eu ainda não joguei. Alguns estão deslacrados, outros estão lacrados. Por que eu vou atropelar tudo para dar prioridade ao Red Dead Redemption 2? Por quê? Por quê? Se tem outros jogos que eu ainda tenho que jogar, aí isso vira o quê? Um ciclo vicioso. Isso vira um loop infinito. De tipo, eu vou jogar aquele tal jogo, e aí, não, eu vou parar por quê? Porque chegou um agora que assim, que o pessoal tá falando que é sensacional, que é impactante, que não sei o quê. E às vezes você acaba colocando prioridade por motivos equivocados. Mesma coisa é os consoles. Como eu acabei de falar, o Nintendo Switch 2 e o PlayStation 5 são ótimos exemplos de que você acaba, às vezes, adquirindo esses consoles mais por conta da euforia, mais por conta de que, o meu colega, ou várias pessoas do grupo estão falando do Nintendo Switch 2, estão dizendo que vão comprar, porque viram que estava da hora, uma demonstração que foi feita numa conferência, que não sei o que e tudo mais e tal. E às vezes você acaba se dando mal por recomendações que são, que são assim, incentivadas através de um marketing que às vezes mexe com a tua cabeça. É difícil, pessoal, é difícil assim a gente falar bem, eu pelo menos falar bem dessa geração atual, porque eu vejo que muita gente está adquirindo as coisas pelo vício de ter, só para ter aquilo naquele momento que lançou. Infelizmente. Pois bem, pessoal, obrigado por vocês escutarem até aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do podcast e mais uma vez, se vocês estão curtindo, comentem, tá? Eu quero saber o que vocês acham a respeito desse tema, tá bom?
Deixe seu like, compartilhe se possível. E muito obrigado, galera, a vocês, porque sem vocês esse canal aqui não seria possível. Obrigado por escutar até aqui, pela sua paciência, tá ok? E um forte abraço a todos e até a próxima.